Destaque económico desta terça-feira, dia 21 de dezembro, tempo para olhar para a primeira página do Diário Económico e desenvolver algumas das notícias aqui neste Destaque Económico, mas para isso vamos conhecê-la à lupa com Maria Nobre. Bom dia, Maria. Bom dia, Tânia. Sim, vamos saber quais são as notícias que fazem a edição de hoje. Vamos começar aqui pela manchete. Hospitais foram cortes nos custos impostos pelo Governo. O Hospital de Santa Maria em Lisboa e o de São João no Porto estão entre os hospitais com planos de redução de custos, sem o corte de 15% exigido pelas finanças. Em destaque também uma entrevista a José Edison, administrador da Simpor, diz que há conselhos de administração menos pacíficos que o da empresa. Também em destaque aqui o aumento dos transportes. As empresas de transportes querem um aumento ainda maior nos espaços sociais. Recorde-se que o Governo anunciou um aumento entre os 3,5% e os 4,5%. As empresas dizem que, no entanto, este aumento não é suficiente para cobrir as despesas das empresas. Destaque também para a Portugal Telecom. Brasileiros oferecem 140 milhões de euros à PT pelo portal de internet UOL. Também em destaque o mau tempo por toda a Europa, que retém passageiros da TAP em Londres até ao Natal. Todas as companhias europeias estão com voos cancelados ou atrasados. O mau tempo que se irá manter afeta também as estradas e os comboios. Em destaque, na edição de hoje, um especial, saiba como os 8 anos de Lula da Silva à frente do governo brasileiro mudaram a vida das famílias no Brasil. E porque hoje é terça-feira, Tânia, dia de suplemento de universidades, e 9 contactos já escolheu os jovens que vão conquistar o mercado externo. São mais de 550 os licenciados que vão ganhar experiências com estágios internacionais e ajudar a internacionalizar as empresas portuguesas. Aqui uma declaração de Basílio Horta diz que os jovens ganham uma preparação que de outra maneira não teriam. Na fotografia, Paula Teixeira da Cruz, uma das vice-presidentes do PSD, diz que escolheu direito como defesa da cidadania. Destaque também para o programa Carnegie Mellon em Portugal, que vai continuar depois de 2011, e a Repsol só aceita estagiários de universidades escolhidas a dedo. Tânia, algumas das notícias que podem ser lidas na edição de hoje do Diário Económico. E algumas das notícias que vamos desenvolver naturalmente e como sempre neste Destaque Económico. Uma delas, na manchete, os hospitais já entregaram o plano de redução de custos aos Ministérios das Finanças. As maiores unidades do país não obedeceram ao corte de 15%. Os hospitais apresentaram planos com cortes de 5% nos salários, mas não conseguiram cumprir a redução de 15% no fornecimento de serviços externos. No Centro Hospitalar Lisboa Norte, que inclui o Polivalente e o Santa Maria, os cortes não ultrapassaram os 10%. De acordo com o presidente do Conselho de Administração, é possível obter ganhos de eficiência, mas seria impossível manter toda a estrutura a funcionar com uma redução tão grande nas despesas. O Hospital de São João no Porto conseguiu diminuir em 6% os custos com recursos humanos, mas nos serviços externos foi apenas aos 5%. Para cumprir as indicações do Ministério, diz o Presidente, teria de parar o hospital durante um mês. Também no Norte, o Hospital de Santo António destaca uma contenção de mais de 19 milhões de euros, cerca de 7% do total. Outro hospital de Lisboa, que não quis ser identificado, também ficou apenas pelos 7%. O Ministério das Finanças deu indicações a todas as empresas públicas para entregar um plano de redução de custos de 15%. No caso dos hospitais-empresa, representa uma poupança total de 600 milhões de euros. Até agora conseguiram cortar 260 milhões, mas vão ainda ter de reduzir os restantes 340, já que as finanças garantem que não há exceções. É convidado deste Destaque Económico Francisco Ferreira da Silva, subdiretor do Diário Económico. Bom dia, Francisco. Bom dia. Acabámos de ouvir agora alguns dos maiores hospitais ou centros hospitalares do país falharam aqui algumas metas. Não estamos a falar da massa salarial, estamos a falar dos cortes nos custos operacionais. Certo. Nos chamados fornecimentos e serviços externos. E os hospitais dizem que não têm condições para cortar mais do que aquilo que já cortaram, e é uma tendência generalizada a todos os hospitais com quem falamos. E o que é que isso significa? Que estes cortes são irracionais? É o que diz o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, diz que não é possível continuar com os hospitais a funcionar e a de prestar cuidados de saúde à população se avançar mesmo para os cortes de 15%. Diz mesmo que só quem não está dentro dos hospitais é que pode pensar em cortar assim 15% numa única vez. Então por que se fala tanto em desperdício?
Bom, porque provavelmente há mesmo desperdício, mas o que os administradores hospitalares dizem é que não conseguem cortar mais do que isto que eles se dispõem a cortar. Estamos a falar de que metas? Chegaram a que metas? Deveriam ter cortado 15%, mas chegaram alguns a 6%, 7%, 5% dos custos? Sim, alguns que o Hospital de São João no Porto diz que consegue cortar 5%. O Hospital de São João é um hospital que é considerado como estando bem gerido, portanto, não sei se o Presidente do Conselho de Administração do hospital diz que não consegue cortar mais, provavelmente é porque não tem mesmo maneira de cortar mais. Mas o Hospital de Santa Maria diz que pode cortar até 10%, e o Hospital de Santa Maria é o maior hospital do país. E depois temos Santo António 7%, um outro hospital da região da Grande Lisboa também 7% nestes fornecimentos de serviços externos, e portanto deve ser difícil, não estou a ver que haja aqui uma má vontade da parte dos administradores hospitalares, deve ser mesmo difícil cortar mais do que isto. Um dos argumentos, precisamente, do Presidente do Centro Hospitalar Lisboa, que é um dos maiores, diz que estes cortes, chegar a estes valores, vai pôr em causa a prestação de cuidados de saúde à população. É disto que se trata? A saúde em causa? É disso que os administradores hospitalares estão a falar. Quando falaste agora no Centro Hospitalar de Lisboa, portanto é o Hospital de Santa Maria e o Hospital Polivalente que estão aqui em causa. Mas também o Hospital de São João diz a mesma coisa, diz que se avançasse para os cortes de 15%, o hospital pararia a partir de julho ou agosto. 2 meses. Ou pararia efetivamente? Eu penso que pararia até ao final do ano. E, portanto, quer dizer, deixaria de prestar, passaria a ter praticamente só urgências, não é? Deixaria de ter consultas externas, cirurgias programadas, tudo aquilo que faz falta para prestar cuidados de saúde a uma população. Então, isto é o que dizem os administradores hospitalares, não é? E, portanto, nós temos que fazer fé naquilo que eles dizem. Por outro lado, o Governo diz que não há exceções e que, portanto, todos vão ter que cortar o mesmo, todas as empresas públicas vão ter que cortar o mesmo. Mas estamos a falar de uma área que deve ou não ser excepcional, que é a saúde. Bom, nós todos sabemos que quando as pessoas não têm saúde precisam mesmo de ser cuidadas, que lhes acudam e, portanto, parece ser uma área sensível, parece não, é uma área sensível e com a qual é preciso ter realmente algum cuidado. E agora o que acontece, Francisco? Chegam estes planos de redução de custos em termos de massa salarial, mas também estes custos de gestão e fornecimento externa ao Ministério das Finanças, ou chegam ao Governo, deveriam ter chegado até dia 17. Sim, já chegaram até dia 17 e, efetivamente, não cumprem os 15% previstos. E agora voltam para trás, vai haver uma exceção por parte do Governo, o que é que deverá acontecer? Não sei, o Governo não respondeu ainda, nós fizemos perguntas sobre o que é que iria acontecer, o Governo não respondeu, o Ministério das Finanças não respondeu sobre quais seriam as consequências destas situações, mas vamos esperar para ver. Penso que terá que haver bom senso nesta matéria, porque não deve ser por acaso que todos os administradores hospitalares, e também não me parece que possam estar em conluio todos eles para fazer para apresentar este tipo de situações. Muito bem. Falamos então agora de um outro assunto que está a marcar também a atualidade, é o BPN. Esta situação, qual é a situação efetivamente oficial do BPN? Neste momento? Falência técnica. Momento. Ontem falaram-se imensas coisas, não é? Tivemos a oposição, o governo, que se desdobraram em documentos, vieram falar a público. O que é que aconteceu efetivamente? Qual é a situação oficial? A situação é que o BPN está com capitais próprios negativos e não pode continuar nessa situação. O Banco de Portugal já avisou várias vezes que esta situação é uma situação excepcional porque o banco está nacionalizado e, portanto, mas de qualquer das formas não pode continuar nesta situação. O que é preciso fazer? Há duas hipóteses. O Governo tem duas hipóteses. Ou fecha o banco e pronto, e assume as perdas e pronto, e para aqui. Ou então recapitaliza o banco e tenta pô-lo não, ele está no mercado, tenta fazê-lo reganhar vida própria e depois, mais tarde, poderá vendê-lo novamente. É o que está a acontecer. O reganhar a vida própria é o BPN estar em desintoxicação. É um processo que está a decorrer como? Bom, neste momento há duas coisas que o Estado está a fazer. Uma é a criação dos chamados veículos
para os ativos do BPN. Já foram criados 3 veículos com uns nomes bastante complicados, a Par Participações, a Par UPS e a Par Valorem, para agregarem as diferentes participações que o BPN tem e que são, no fundo, as menos-valias que estão nas contas do banco. O que significa que são os ativos tóxicos, pode-se dizer? Quer dizer, eu não diria que são os ativos Os tóxicos. créditos maus. Menos bons, vá lá. Menos bons. Pronto, é um eufemismo para uma coisa. Mas por exemplo, na Par Participações vão ficar o Banco Efisa, o BPN Brasil, o BPN Crédito, toda uma série de instituições que pertencem ao BPN e que não estão em boa situação e, portanto, que podem ser retirados para este veículo e depois... Com que benefício, acima de tudo? Sobretudo, sanear as contas do banco. O grande benefício neste momento é sanear as contas do BPN, é retirar da contabilidade do banco estes ativos que são menos-valias para o banco neste momento. E depois, fazendo um aumento de capital, o banco passa a ter capitais próprios positivos. Portanto, poderá... Isto é todo um processo. Primeiro temos esta questão de passar os ativos menos bons, não é, neste caso, ou os depósitos menos bons, para estes três veículos. Sim. Estes 3 veículos acabam por absorver os créditos à Caixa Geral de Depósitos ou não? Sim, também. E, portanto, um deles vai absorver e outro vai absorver tudo o que é ativos imobiliários, que, como não são propriamente ativos tóxicos, são ativos que estão desvalorizados, mas que ninguém diz... Que estão a prejudicar os balanços do BPN. Estão a prejudicar os balanços do BPN, mas que a prazo se podem valorizar e podem ser vendidos por valores que estejam de acordo com aquilo que eles estavam valorizados anteriormente e, portanto, que não haja assim essas perdas todas que estão neste momento nas contas do BPN. Mas, neste momento, o facto de retirar todos estes ativos do BPN é uma forma de o recapitalizar. Que estão avaliados em quanto? Cerca de 1.800, 1.900 milhões de euros. Ainda assim, o BPN fica numa situação no vermelho. Não está ainda... Ainda não está. Precisa então desta do recapitalização. aumento de capital. Precisa de um aumento No valor de capital. Até 500 milhões foi o que disse o Estado ontem. O Estado ontem veio a público dizer que há um pedido da administração do BPN para que se faça um aumento de capital até 500 milhões. Já antes, quando o Estado tentou vender o banco numa privatização, se falava na necessidade de um aumento de capital da ordem dos 400 milhões. Portanto, deverá ser qualquer coisa deste teor que virá a acontecer no futuro.